boa tarde, boa noite. Vamos para mais um encontro? Hoje vamos fazer alguns exercícios a respeito do que nós trabalhamos sobre as funções, função afim, função linear, função constante, ok? Vamos lá? Eu botei como exercícios lá no seu Google Sala de Aula de fixação. Vamos começar, na verdade, lembrando das relações, que nem toda relação me gera uma função, mas que toda função ela é gerada a partir de uma relação. Então a gente começou trabalhando com a ideia de relações a partir de diagramas, lembra? E aí eu mostrei para vocês, para ser uma função, o que tinha que acontecer? Nós tínhamos dois, o diagrama desenhadinho, nós tínhamos dois conjuntos. O conjunto A, que a gente chamava de conjunto de partida, o conjunto B, que a gente chamava de conjunto de chegada. Para ser uma função, todos os elementos do conjunto A deveriam estar relacionados a um único e exclusivo elemento do conjunto B. Lembram disso? Ah, professor, eu lembro, não podia sobrar ninguém, no meu conjunto A sem se relacionar. Exatamente. Porque se existe uma lei de formação, se existe uma função, o que eu preciso? Que todos os elementos sigam essa lei. Que essa lei sirva para todo mundo. Beleza? Outra coisa que não podia acontecer, professora, não podia sair duas setinhas, por exemplo, a do 5. Eu não podia botar o 5 chegando no 6 e o 5 chegando no 9. Por quê, professora? Porque se tem uma regra, galerinha, essa regra tem que ser seguida. Então, se eu estou apertando o botãozinho 5 e ele tem que me levar no 6, ele não pode, por conta própria, uma hora me levar no 6 e uma hora me levar no 9. Beleza? Então, a gente aprendeu que, para ser função, não podia sair duas setinhas de cada elemento e não podia sobrar ninguém. Resumindo, dentro do diagrama. Beleza, professora. Olhando para esses diagramas aqui que eu desenhei, para esses conjuntos A e B, eu percebo, professora, que é uma função. Beleza. Ele já me falou que esse diagrama era de uma função, tá? Então eu já sei que realmente tinha que ser uma função. Essa função é de A em B. Gente, o que significa? O conjunto A é justamente o conjunto de partida que a gente chamou de conjunto domínio da minha função. Os possíveis valores de chegada eram o meu contradomínio da função. E os elementos que realmente se relacionaram, onde chegou a setinha, a gente chamava de conjunto imagem. Ah, professora, lembrei das nossas primeiras atividades sobre função. Então, o domínio dessa função eu posso representar como sendo o conjunto o quê? A. Professora, numa das atividades eu fiquei na dúvida. Eu posso escrever só A ou eu tenho que escrever os elementos de A? Você pode escrever os elementos entre chaves. Então, é um conjunto que tem os elementos 1, 2, 3, 4 e 5, entre chaves, beleza? O contradomínio, eu já sei, professora, que é o B. A imagem, professora, não é o B. São elementos que pertencem ao conjunto B. Ou seja, eu vou descrever os elementos, 5, 6, 7 e 8. Tranquilo? Ok, professora. Sendo uma função, a gente sabe o seguinte, os elementos que ele chamou de x pertencem ao domínio. Os elementos que chegam lá no meu conjunto imagem, no meu conjunto contradomínio, a gente chama de y, beleza? Olha a pergunta que ele faz na letra D. Ele está me perguntando assim, determine o valor de y quando x é igual a 1. Gente, quando x é igual a 1, onde que está chegando? Ah, professora, no 5. Então, eu estou te dizendo o seguinte, que a função f, quando x é igual a 1, é nada mais, nada menos que igual a quanto? 5. É semelhante eu dizer para você assim, qual é a imagem de 1? 5. Ah, professora, saquei. Então, o y, quando x é igual a 2. Quando x é igual a 2, é quem também? 5. Então, f de 2 também é quanto? 5. Beleza. Olha a letra F. Ele fala agora, f de x quando x é igual a 3. Então, ele está me perguntando, na verdade, o quê? A imagem quando x é igual a 3. Professora, quando x é igual a 3, ele está chegando aonde? No 7. Agora, ele faz a pergunta contrária. Olha que bacana. Ele quer saber quem é o x para que a imagem seja 8. É como se ele estivesse falando assim, a sua imagem vale 8. Então, fala para mim quem é o x. Galera, o 8. Quem que levou para chegar no 8? O 4. Ah, prof, entendi. Aqui ele está me perguntando, se a minha imagem é 5, quem é que me levou até o 5? E, professor, agora o 1 e quem mais, gente? E o 2. Belezinha?
Tranquilos? Isso aqui era só para a gente dar uma retomada, né, no que era domínio, contradomínio e imagem a partir do diagrama. Beleza, prof. Aqui, ó, eu viro para você e leio assim, ó. Eu tenho uma função. O que significa de R em R, gente? De R em R. Ou seja, conjunto dos reais. Conjunto de partida real, todos os números reais. Conjunto de chegada, todos os números reais. Ótimo. A lei de formação que ele me deu é essa aqui. É uma função afim. Vamos recordar tudinho da função afim? O que a gente viu na nossa função afim, pessoal? Ela tem essa característica aqui, professora. AX mais B. Prof, você falou que esse A e esse B eram números e a gente chamava eles de coeficientes. Perfeito. O coeficiente A era o meu chamado coeficiente angular. O meu coeficiente B era o chamado coeficiente linear. Ok? Ok. Professora, o coeficiente angular você também mostrou pra gente que por ser uma função, né, polinomial do primeiro grau, a gente sabe que o gráfico é uma reta. Ok? E o meu coeficiente angular, ele já me dizia algumas coisinhas. Se ele fosse um número positivo, eu sei que essa função vai ser o quê? Uma função crescente. Se o meu número A for negativo, vai ser uma função o quê? Decrescente. Prof, você falou mais também. Você lembrou pra gente, demonstrou pra gente em sala, que esse coeficiente B, como a gente tem, né, o gráfico da nossa função sendo uma reta, os dois principais pontos, eu mostrei para vocês, era justamente o quê? Os pontos onde interceptava o eixo das abscissas, eixo X, que eu brinquei com vocês, eixos da abscissa, e o eixo das ordenadas. É verdade, professora. E eu te mostrei que o ponto onde interceptava o eixo das ordenadas era sempre quem, gente? O X sendo zero e o valor que dava era quem? B. Demonstrei também que aqui era o quê? Menos B sobre A e zero. Prof, você se importa de demonstrar de novo? Claro que não. Olha só, gente, a minha função f de x, também chamada de y, ela é assim, ó, ax mais b. Se eu vou interceptar o eixo y, o meu x tem que ser zero. Se o meu x zerar, vai sobrar justamente quem? O b, olha lá. Ah, prof, lembrei. E quando eu quero interceptar o eixo x, também chamado de que mesmo, gente? Zero da minha função. Então, o zero da função é justamente o quê? Eu estou zerando a minha função. Então, eu estou zerando o meu y. Olha o que vai sobrar. Ax mais b. Eu quero achar o valor de x. Esse b está me atrapalhando, ele está somando, ele vem com a operação inversa, ele vem subtraindo. Esse a está multiplicando, vem com a operação inversa, ele vem o quê? Dividindo. O que eu acabei de demonstrar para você? Ó? Que o ponto onde corta o eixo x é justamente o ponto menos b sobre a e zero. Professor, eu posso usar tudo isso? Pode. Quando a gente estiver trabalhando com a função afim, quando a função polinomial é do primeiro grau, eu posso lembrar de tudo isso aqui. Prof, mas aqui ele não pediu isso não. Realmente, eu só estou querendo retomar tudinho. Ele me pediu para calcular o f de 4. Galera, a função não é f de x? O que ele está me perguntando? Quando x é 4, qual é a imagem dele? Ah, prof, então é só substituir mesmo? É, galerinha, ó, 4 vezes 4 mais 1. 4 vezes 4 dá 16. 16 mais 1 dá quanto? 17. Ah, prof, saquei. F de menos 2 é 4 vezes menos 2 mais 1. Isso aqui dá quanto? Menos 8 mais 1. Isso aqui vai dar, prof, menos 7. Tá, prof, até aí, beleza. Agora eu cheguei na letra C e falei, que é isso? F de menos 1 mais F de 0 mais F, menos F de 11. A mesma coisa. Você vai chegar aqui no cantinho, ó, e vai calcular. Quanto é o F de menos 1? Vamos comigo? 4 vezes menos 1 mais 1. Prof, isso aqui dá menos 4 mais 1. Então, isso aqui dá menos 3. Vou calcular agora quanto que é o F de 0. O F de 0 é 4 vezes 0 mais 1. Prof, 4 vezes 0 dá 0. Mais 1, 1. E F de 11, prof? Vou substituir também. 4 vezes 11 mais 1. Gente, quanto dá 44 mais 1? 45. Ele não pediu para eu pegar o F de menos 1, adicionar do F de 0 e subtrair do F de 11.
Então, eu vou fazer as continhas. Prof, menos 3 com menos 45 dá menos 48. Com mais 1, prof, vai dar menos 47. Tá aí. Prof, e esse 2 aqui agora na letra D? Mesma coisa. Eu vou calcular o meu f de 3. Vem comigo. 4 vezes 3 mais 1. Prof, 4 vezes 3 dá 12. 12 mais 1 dá 13. Ok. F de menos 3. Vou calcular. 4 vezes menos 3 mais 1. Menos 12 com mais 1 dá menos 11. Ele não quer que eu pegue e dobre o valor de f de 3. Então, ele quer que eu dobre 13. E diminua do f de menos 3, que deu quanto aqui? Ó? Menos 11. Prof, então isso aqui vai dar o quê? 26. Menos menos vira mais. 37. Tá claro? Numa boa para todos? Vamos. Prof, cheguei na letra 3. Você tinha feito domínio, contra-domínio, imagem no diagrama. Aí, quando eu cheguei na letra 3, na questão 3, professora, na letra A, eu olhei e falei assim, ele já me deu a função. Eu vou ter que desenhar isso aqui? A gente está pensando, galerinha, dos reais nos reais, tá? Belezinha? Qual é o problema que existe? Existe alguma restrição para x? Ou x pode ser qualquer número real, que isso aqui, ó, essa divisãozinha vai existir. Aí vocês lembraram. Prof, eu sei que um número dividido por zero não dá, não. Né? A gente diz que tende ao infinito. Então, o meu denominador, professora, desde pequenininho eu sei que não pode ser zero. Então, significa que x mais 3 tem que ser diferente de zero. Gente, o que acontece para zerar isso aqui? Ué, professora, só se o x fosse menos 3, né? Então, o que eu quero que você perceba? Que o domínio dessa função vão ser todos os números reais que você imaginar. Menos, exceto quem? O menos 3. No numerador tem algum problema? Tem não, professora. O numerador, se der zero, dá zero, sem problema nenhum. Ah, professora, beleza. Letra B. A gente aprendeu, quando a gente estava estudando equação de segundo grau, estudando o valor do delta, do discriminante, que, professora, se o delta, lembra, desse negativo, aí quando eu ia calcular os valores de x, a raiz do delta não pertencia aos números reais. Aí você falava para mim que não existia nenhum valor real, né, para x. Lembram disso? Ou seja, você percebeu que na raiz quadrada, dentro do conjunto dos reais, não existe a raiz de um número negativo. Então, o que significa aqui, professora? Que pode ser qualquer número, desde que ele seja o quê? Positivo ou pelo menos nulo. Pode ser zero. Ah, prof, então traz para cá. Então, significa que x ele pertence aos reais, tal que x tem que ser maior ou igual a 8. Perfeito. Olha a letra C. Professora, no numerador eu já entendi que x menos 1 tem que ser maior ou igual a 0, porque está dentro da raiz. E no denominador eu também já entendi. Ele não pode ser quem de jeito nenhum? O 0. Então, professor, eu sei que o x vai ter que ser maior ou igual a 1, beleza? Mas lembrando que sendo maior ou igual a 1, o 3 poderia? Pode não. Diferente de 3. Esse carinha aqui seria o meu domínio da função. Ok? Então eu vejo o que não pode, na verdade. Nossa, professora, eu estou adorando essa matéria. Bora lá. O que era o zero da função? Um dos primeiros slides da aula de hoje. Professora, o zero da função, você acabou de lembrar para a gente, que é justamente onde intercepta o eixo das abscissas, o meu eixo x. E você acabou de provar para a gente mais uma vez que esse valor sempre é quem? O oposto de b sobre A. Gente, vamos lá, identificando os coeficientes. Coeficiente A, quem está com x. Coeficiente B, termo independente. Coeficiente A, quem está com x. Coeficiente B, termo independente. Coeficiente A, cuidado, hein? Coloquei aqui, ó, trocado. Menos 1. Coeficiente B, 4. Ah, professora, então se é menos B sobre A, então é menos 3 sobre 1. Então vai dar quanto? Mais 3. Então qual é o par ordenado? 3 e 0. Letra B, professora, o oposto de B sobre A. Ah, professora, então vai dar quanto? Menos 12 e 0. E o último, letra C, o oposto de B sobre A. Menos vira mais. 4 e 0. Então, aí os zeros da função, das funções. Aqui eu pedi assim, agora o contrário. Às vezes eu te dou a lei de formação
né? E te peço que você calcule a f de 1, a f de 2. Aqui, olha o que eu faço, gente. Eu quero que você escreva a lei de formação a partir dessas situações que eu estou dando para você. Prof, no primeiro slide você mostrou para a gente o seguinte, ó, que esse cara é o x. Então, você está me dizendo, professor, que quando o x vale menos 1, a minha imagem é 3. Perfeito. Quando o x vale 2, a minha imagem, professora, é 0. Perfeito também. O que a gente viu? Vamos lá. Eu posso resolver isso aqui como se fosse um sistema. Como assim? Ó? No lugar do x eu coloco menos 1, no lugar do y 3. No lugar do x mais 2, no lugar do y 0. Vou lá e olho para a minha função. No lugar do y, 3. No lugar do x, professora, menos 1. Ok? No lugar do y, professora, 0. No lugar do x, quanto? 2. O que você caiu? Num sistema de equações, sexto aninho. Vou resolver pelo método da adição, que na verdade eu vou até subtrair uma da outra. B menos B, zerou. Menos 1A com menos 2As ficam menos 3As. Maravilha. 3 menos 0, prof, dá 3. Eu concluo então que o A é 3 dividido por menos 3. Ou seja, o A é menos 1. Professor, eu achei o A. Se o A vale menos 1, volta para qualquer uma dessas equações. Vou voltar para a primeira. 3 tem que ser igual ao oposto de A mais B. Prof, 3 tem que ser então igual a 1 mais B. Ué, professor, o B só pode ser quanto? 2. O que você concluiu? Que a tua função f de x é ax mais b. Então, a tua função, a lei de formação dela, é nada mais, nada menos que menos x mais 2. Beleza? Galerinha, isso foi para a gente começar essa revisãozinha. Um beijo grande e até a próxima.